Todas as vezes que eu passo por uma dificuldade muito grande aqui nos Estados Unidos, como também passava no Brasil, eu vejo uma necessidade muito grande de lembrar do meu propósito e quem eu sou. E às vezes a gente passa por crise de identidade, né? Ainda mais se a gente não tem as nossas raízes bem firmadas e adentradas na palavra de Deus, né? Às vezes a gente se deixa levar por críticas que não são construtivas ou por aquele, né, às vezes irmão da igreja que nos fere, mas a gente também tem que lembrar dos irmãos também que nos edificam. Mas quando a gente já tá com as raízes na palavra de Deus e a gente está se alimentando da palavra dele, tendo relacionamento com ele através da oração, jejum, essas coisas assim, a gente está fortalecido. Então não é qualquer coisa que nos abala, né? Pelo contrário, nosso sofrimento é usado para a glória de Deus, que é o nosso propósito. Mas quando a gente estava dando aula para os jovens na igreja onde a gente serve até hoje, lembre que a gente tinha vários estudos bíblicos falando sobre identidade e propósito, que é uma das coisas mais importantes dos jovens hoje em dia. A gente está tendo muita crise de identidade e a gente pensa que às vezes o nosso propósito de vida e a nossa identidade está atrelado diretamente à nossa profissão, né? O que a gente é na vida, o que a gente faz para a sociedade, qual o nosso prestígio diante da sociedade e qual é o nosso prestígio, às vezes socioeconômico, né? Qual o nosso trabalho, alguma coisa assim. E às vezes quando mulheres, né, às vezes perdem o trabalho, ou elas se veem dentro de casa, elas pensando, o que eu sou agora? Eu não sou ninguém, né, socialmente. Ou então um pai de família que precisa de alimentar a família, se ele perde o trabalho, ele pergunta, o que eu vou fazer agora? Então, assim, essas crises, elas sempre traz de volta essas mesmas questões. Quem nós somos e qual o nosso propósito na vida? E essas perguntas, às vezes, nos machucam, assim, emocionalmente, né? Tô falando, assim, da minha dor mesmo, né? Porque quando tava estudando, faculdade e tal, qual era o meu propósito de vida? Meu propósito era me formar e fazer alguma coisa para a glória de Deus. Claro que eu dei uma perdida ali naquele momento na faculdade, mas eu jamais perdi a minha fé, porque fé não é uma coisa que ela depende do conhecimento, né? A fé é uma coisa que sei explicar. Às vezes tudo tá falando contra aquilo, mas você continua acreditando. E a fé é o que me carregou durante os piores períodos da minha vida, assim, desde a infância até a puberdade e início da fase adulta. E agora continua sendo o que me carrega. Então, eu passei por coisas que poderiam ter me destruído, né? Como eles falam, também coloca a minha vida em perigo. Eu coloquei minha vida em perigo várias vezes. E eu sabia, em alguma medida, quem eu era, mas eu não estava agindo de acordo com a minha identidade. Então eu falei assim, Senhor, se, se eu não consigo ser aquilo que o Senhor me chamou para ser, ou o Senhor me transforma, ou o Senhor tira a minha vida. Mas eu entrego a minha vida agora nas tuas mãos. Então eu passei por um processo de 2, 3 anos mais ou menos, de quebrantamento e aprendendo a ouvir a voz de Deus. E por isso que hoje em dia muitas pessoas falam assim: ó, você não precisa fazer isso, ó, você tem que fazer o que você gosta, você tem que fazer o que você quer, você tem que. Falo assim: não, eu já estive aí, eu já fiz o que eu queria, eu já andei segundo a minha sabedoria, eu já andei segundo o meu conselho do meu coração, eu já busquei aquilo que eu queria. E quando eu encontro as portas fechadas, eu pensava que era o fim, né? Então, assim, eu já sei o que é andar segundo o meu próprio conselho e pensar o que eu sou e ser frustrada, ter meus propósitos frustrados. Então, eu falei assim, aquele período eu falei assim, Senhor, agora tá aqui, tô entregando a minha vida a Ti. E o Senhor, o Espírito Santo, Ele passou a me guiar, que eu também tive, né? A humildade naquele momento de falar, eu abro mão de quem eu sou, de quem eu penso que eu sou, da ideia que eu penso que eu sou e do meu propósito que eu acho que eu tenho. Então agora eu entrego nas mãos do Senhor.
E a partir do momento que eu fiz isso, o Senhor está me quebrantando e me ensinando quem eu sou e qual o meu propósito nele. Mas qual o benefício de andar segundo a vontade de Deus e ouvir Ele dizer quem eu sou segundo a opinião dele e não a minha? E quais os benefícios de seguir o propósito dele para a minha vida e não os meus? A palavra de Deus nos fala que os planos de Deus para a nossa vida é melhor do que os nossos próprios planos para a nossa própria vida. E não sei se vocês já perceberam, mas o mundo está tão, mudando tanto ultimamente, como também mudou várias vezes atrás também, e os indivíduos, às vezes, o nível de suicídio, crises emocionais, eles vão acompanhando esses níveis de mudança na sociedade. Vocês podem ler o livro, por exemplo, comprovado cientificamente que eu estou falando, de Émile Durkheim, que foi um sociólogo francês que foi um dos primeiros a escrever sobre saúde mental. Então, o que nos faz, o que nos segura nesses momentos de crise, de mudança e de caos, em geral, nas mudanças sociais, econômicas e tudo mais, que podem levar-nos a várias crises mentais também, A palavra de Deus nos fala que até o céu, essa coisa que a gente vê todo dia que a gente nasceu, até esse céu ele vai passar. As nossas opiniões vão passar, a ideia de que a gente tem da gente mesmo vai passar. Quem já fez teste de personalidade? Já viu como a gente muda, às vezes? Não somente o nosso temperamento que muda, mas também a nossa personalidade. Algumas pessoas falam, a personalidade é uma coisa que é mais constante. Mas não é não, às vezes muda também. Tem mudanças drásticas que nos shapam, que eles mudam a nossa forma de alguma maneira. Mas, apesar de sobreviver alguma constância, mas a palavra de Deus, quando a gente não estiver aqui, a palavra de Deus vai sempre existir. E até o céu, quando o céu passar, a palavra de Deus continua existindo. Então, por que a gente não liga a nossa identidade, o nosso propósito em Deus, que nunca vai mudar, que nunca vai passar? Então, assim, é uma coisa difícil, porque a nossa sociedade hoje em dia nos dá uma ideologia, uma ideia de que a gente tem essa liberdade toda de escolher quem a gente é e deixar de escolher, e escolher o que a gente quer ser quando crescer. Não é verdade, E a palavra de Deus nos mostra isso, que os planos dele são melhores dos que os nossos. Porque quando os nossos planos se frustram, quando aquilo que a gente pensou que a gente era, a gente se vê em crise de identidade, quem eu continuo sendo? Então, assim, por isso que a fé é a coisa mais importante da minha vida. Mais importante do que a minha família, mais importante que o meu marido, mais importante que qualquer um dos meus filhos. A fé sempre foi a coisa mais importante na minha vida. Nunca fui uma pessoa perfeita, nunca fui uma cristã que eu gostaria de ser para Deus. E Ele me amou com todas as minhas imperfeições. Deus me amou mesmo eu sendo muito fraca. Deus me ama nos momentos que eu sou fraca e que eu dependo dele. E eu falo, Senhor, você tá vendo que eu sou fraca quando eu gostaria de ser forte pelas pessoas e eu não sou? Mas Ele é suficiente, Ele é forte e Ele me carrega pelos meus dias difíceis. Então, mesmo que sem voz e o meu dia tá caótico lá fora, mas eu falo assim, Senhor, o propósito porque o Senhor me trouxe aqui. Me lembra esse propósito, quem eu sou. Que a minha identidade esteja em Ti, Senhor. E sabe, mesmo quando a minha identidade está flutuando, em uma coisa eu me apego. Na minha fé, é a única coisa que eu sou. A única constante da minha vida é que eu sou uma believer, eu sou uma pessoa que eu creio em Deus. E às vezes quando eu não tô crendo em mim, eu continuo crendo nele. E a minha fé, ela também, ela sofre, Muitas vezes ela não tá forte como deveria, mas à medida que Deus vê o meu coração e Ele vê que eu volto para Ele quebrantada, igual uma criança, que é muito doidinha e às vezes tá perdida nos pensamentos, não sei para onde que o vento tá me levando, falo assim, Senhor, eu dependo de Ti.
eu dependo, eu sou fraca. E aí quando eu confesso a minha fraqueza para Deus, aí Ele vem e me traz essa fortaleza toda que é dele, a força que me carrega nos dias difíceis, porque eu sou uma pessoa comum, ou talvez mais fraca que as pessoas normais. Mas por que que eu continuo viva? Por que que eu continuo lutando, né, um dia de cada vez? Porque o Senhor tem me sustentado. Se não fosse Ele, eu não ia estar aqui. E por isso que essa é a minha voz e essa é a minha canção, né? Porque eu não tenho voz para cantar, mas essa é a minha canção. É que Deus, Ele me carrega nos dias difíceis e louvado seja o nome dele, não o meu. Eu não sou uma pessoa forte que vocês veem às vezes na internet. E como vocês veem que eu sou uma pessoa muito aleatória, como esse vídeo, né? Que vocês podem ver. Mas eu tento deixar a minha mente perto do meu coração. Porque se não fosse isso, eu acho que é muito difícil pra gente se guiar na vida. Então, a nossa identidade e o nosso propósito, eles devem estar alinhados com o Senhor, porque é isso que nos vai carregar nos dias difíceis. Então, eu vou fazer uma oração muito breve aqui para os nossos jovens no mundo, né? Porque todo mundo, a gente é família. A gente é uma família muito grande no mundo inteiro, independente de onde a gente esteja ou como que a gente está passando. A gente é uma família, porque todo mundo veio de Adão e Eva, todo mundo tem tem as fraquezas, e, e Deus, Ele morreu por todos nós. Deus, Jesus, Ele morreu por todos nós. Amou o mundo de tal maneira, né? Para que aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo, para as boas obras que Ele preparou pra gente, então aqueles que Ele escolheu, vocês vão ouvir essa mensagem, vocês vão ouvir a palavra de Deus, vocês vão estar sensíveis à palavra deles, vocês vão voltar. Vocês não vão ficar indiferentes à palavra de Deus, porque se Ele escolheu vocês, vocês vão ser sensíveis à voz dEle. Não importa quão imperfeitos e quão fracos vocês sejam, o Senhor vai usar a sua fraqueza para a honra e glória do nome dEle, que nem eu tô fazendo aqui. Todo mundo conhece a maioria das pessoas conhece minhas fraquezas, porque eu não sou uma pessoa que eu escondo, que eu falo que eu sou forte, eu deixo isso muito evidente. E o Senhor, Ele tem honrado. Então, eu tenho mostrado jamais eu falo que eu sou uma pessoa forte, né? As pessoas veem eu como uma pessoa forte, mas eu falo pra pessoa, se acreditar, bem, se não acreditar, amém. Mas eu dependo de Deus. Eu sou uma criança doida, aleatória, que depende muito de Deus. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu te peço agora, Senhor, que todos aqueles que o Senhor chamou para as boas obras antes da fundação do mundo, Senhor, que se eles estejam ouvindo essa mensagem agora, Senhor, que eles venham ter os seus corações quebrantados e para que o Senhor venha chamar no coração deles, Senhor. O Senhor venha mudar esses corações. Essas pessoas que se sentem perdidas agora em suas identidades, Senhor. E essas pessoas que se veem perdidas sem propósito, Senhor. Como eu já fui. E às vezes também sofro hoje em dia, Senhor, porque ninguém é perfeito. O Senhor sempre tem me lembrado da minha identidade na Tua palavra. O Senhor é fiel quando eu sou infiel. O Senhor é perfeito quando eu sou imperfeita. E o Senhor é o amor perfeito e me ama até na minha imperfeição. E o Senhor ama todos nós que somos imperfeitos, Senhor. E o Senhor nunca nos abandona, ainda na nossa pior situação que a gente esteja passando. Então, Senhor, venho te pedir que venha de encontro com essas vidas que te confessam o teu nome agora, Senhor, que dependem de ti, que confessam o pecado deles diante de ti agora, Senhor. E eu venho pedir, Senhor, que o Senhor venha de encontro dessas vidas e que o Senhor venha estar trazendo a identidade e o propósito, Senhor, na Tua palavra, que à medida que eles abram a Bíblia de manhã perdidos para buscar direção, que o Senhor venha se revelar a eles, Senhor. Essa é a minha oração, Senhor, que o Senhor venha trazer identidade e propósito para todos aqueles que estejam vendo esse vídeo agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, para que somente o Teu nome venha ser glorificado, Senhor.
e para que essas pessoas venham se lembrar dessa oração que a gente fez junto, e para que eles venham levar o teu nome adiante, Senhor, para que ele seja grandemente exaltado entre as nações. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Tenha uma boa semana, gente. Tchau, tchau.